Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre uma viagem à Europa para viabilizar uma venda surpresa. Em paralelo, o departamento de futebol iniciou conversas para rescindir o contrato de Gustavo Cuéllar e o colombiano deverá ser o próximo a deixar o elenco. A definição das datas da final do Campeonato Gaúcho. Tem titular do Grêmio que respondeu provocação de treinador e a análise de Luiz Castro depois da classificação gremista. Tudo isso a gente fala na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Gurizada, Federação Gaúcha de Futebol definiu hoje pela manhã data, dia e horário dos dois jogos da final do Campeonato Gaúcho. Partida de ida na Arena vai acontecer no próximo domingo, às 6 horas da tarde. Até o vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, ainda ontem começou o processo de mobilização à torcida, pedindo apoio, pedindo para que o torcedor gremista compareça à Arena nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro e também na partida de ida da decisão do Gauchão. O jogo decisivo no estádio Beira-Rio vai acontecer uma semana depois, no dia 8, no mesmo horário, 6 horas da tarde. Bom, falando ainda sobre Clássico Grenal, ainda no sábado, depois do jogo do Inter contra o Ipiranga, teve uma fala do Paulo Pezzolano que repercutiu bastante. O Pezzolano transferindo a responsabilidade, a pressão e o favoritismo do Grenal, do Campeonato Gaúcho para o Grêmio. Pezzolano disse que o favorito é o Grêmio, pelo poder de investimento, pelos jogadores que o Grêmio possui, pelo seu treinador, e depois da classificação que o Tricolor conseguiu no estádio Alfredo Jaconi contra o Juventude, alguns jogadores pararam na zona mista ali do estádio, conversaram com a imprensa, e claro que o principal questionamento foi justamente sobre esta fala do Paulo Pezzolano. O Arthur foi por um lado mais político, protocolar, disse que Clássico Grenal não tem favorito, mas teve um titular do Grêmio que respondeu ao Pezzolano, provocando de certa maneira, e é totalmente legítimo isso. O Carlos Vinícius disse que realmente o favorito é o Grêmio, que o Grêmio, nas competições que disputa, não entra nos torneios apenas como um participante, mas sim como um favorito. O Carlos Vinícius pegando favoritismo e sim, passando ao Grêmio, dizendo que o Grêmio é sim o favorito para a final do Campeonato Gaúcho. Quero a tua opinião aí nos comentários. Tu concorda com a afirmação do Carlos Vinícius e também com o Paulo Pezzolano? Acho que o Grêmio tem jogadores melhores em sua individualidade, mas aqui preciso ser realista. Hoje, o time do Inter está mais ajustado coletivamente, pelo que percebo. Isso não quer dizer que no Grenal o Grêmio não possa fazer uma grande atuação, e eu torço para isso, mas até este momento o Grêmio oscila bastante, né? Ontem, por exemplo, o Grêmio teve um primeiro tempo horrível e um segundo tempo onde melhorou bastante sua produção ofensiva. Já o time do Inter tem um coletivo mais sólido neste momento. Mas eu quero a tua opinião aí nos comentários. Avançando aqui, quero trazer falas do Luiz Castro na sua entrevista coletiva, porque ele fez uma análise sobre o jogo, tá? Eu sempre gosto de repercutir porque o Luiz Castro é um técnico muito objetivo, transparente, que expõe realmente as suas ideias, não fica escondendo o jogo. Luiz Castro disse o seguinte: o primeiro tempo do Grêmio foi abaixo do esperado, não teve fluidez ofensiva, e o segundo tempo foi melhor, e com o Grêmio criando oportunidades, tá? Ainda não quis responder à fala do Paulo Pezzolano, disse que não era o momento, que não iria responder a essa situação. Sobre os jovens, ele que colocou o Gabriel Meck no segundo tempo, né? Disse o seguinte: só irei expor os jovens quando sentir que estão preparados. Eu conto com todos. Reiterou este aspecto, que não é só da boca para fora, que realmente dentro de campo, na formação do time, o Luiz Castro conta com todos os jogadores, todos estão recebendo suas oportunidades. Ele também novamente falou sobre a produção do time, disse que teve um grande volume ofensivo no segundo tempo e que isso favoreceu quem tem característica ofensiva, né? O Gabriel Meck, por exemplo, que entrou como camisa 10,
este armador, o José é namorado, com o Pavon indo para a lateral direita. Ele disse que foi muito pelo contexto do jogo, o Grêmio precisando do empate para levar a disputa aos pênaltis e por isso que colocou o time para frente, né? Colocou um time ofensivo. O enamorado é um jogador que ainda está em processo de adaptação, mas tem muita qualidade num contra um. E por isso que o Grêmio teve muito volume ofensivo no segundo tempo. Sobre o Pavon, até uma fala bem interessante do Luiz Castro. Ele disse o seguinte: o Pavon tem características especiais. Qualquer missão que a gente entregue ao Pavon, ele desempenha com todo empenho e dedicação. Até o Luiz Castro mencionando que ele pode jogar na ponta direita, ponta esquerda, como lateral direito, e o português falando que, se pedir, o Pavon pode atuar até mesmo na lateral esquerda. Jogador que sempre se coloca à disposição. Outra fala aqui sobre o camisa 10, bem interessante, porque o Luiz Castro voltou a reiterar uma ideia que ele já tinha externado em sua entrevista coletiva, até não me lembro qual jogo. Acho que foi contra o Novo Hamburgo, se eu não me engano, quando o Grêmio venceu por 1-0. Sobre o camisa 10, ele disse: o camisa 10 no futebol moderno tem que ser um jogador que também defenda com eficácia. O número de jogadores no meio é muito elevado para ter um camisa 10 que não defenda. Novamente, ele está colocando sua tese, sua ideia de que o Grêmio não deverá atuar com este camisa 10, com Monsalve, com William, e sim com jogadores que consigam preencher espaços para que sejam interessantes e importantes no momento com a posse de bola e também sem a bola, para marcar o adversário. Para ampliarmos aqui, gurizada, eu quero falar sobre uma viagem à Europa para uma venda surpresa, mas antes tem que trazer uma informação importante também sobre Gustavo Cuéllar. Por quê? O departamento de futebol do Grêmio iniciou conversas para rescindir o contrato do Gustavo Cuéllar. O Cuéllar está fora dos planos, não foi relacionado para este último jogo, até o Grêmio concedeu folga a alguns jogadores na última semana, e na reapresentação o Cuéllar se apresentou com uma virose, por isso que ele foi afastado do elenco. E hoje, nesta segunda-feira, o Grêmio se reapresentou e a direção tomou como decisão iniciar conversas para rescindir com o Cuéllar. O Cuéllar recebe por mês 1.200.000, tá? Este é o custo mensal do Cuéllar. A direção, em um primeiro momento, não estava tratando de uma rescisão. A ideia da direção era aguardar ofertas, mas nenhuma proposta concreta chegou. Sondagens existiram, como a do América de Cali, mas o salário do Cuéllar foi o que inviabilizou qualquer tipo de avanço. Então a direção tomou uma decisão: rescindir com o Cuéllar. Não é algo que esteja próximo de acontecer, mas as conversas foram iniciadas neste sentido. O Cuéllar deverá ser o próximo a deixar o elenco depois de tantos jogadores. Aravena foi emprestado ao Portland Timbers, Edenilson que foi ao Botafogo. O conteúdo hoje pela manhã já trouxe a lista completa dos jogadores que já deixaram o Grêmio desde o início da gestão Odorico Romano. Agora sim, gurizada, para trazermos aqui uma informação exclusiva sobre uma viagem à Europa projetando uma venda surpresa para metade do ano. Mas antes, peço por favor que tu te inscreva aí no canal, deixa o like que ajuda demais. E fique atento à parceira aqui do canal, da Nidos, Assessoria de Marketing e Negócios. Esse recado é para você que é empresário ou gestor de empresas. Você sabe que um bom marketing muda o jogo do seu faturamento. Por isso que eu quero te apresentar a Nidos, Assessoria de Marketing e Negócios. A grande diferença é que eles jogam para vencer. Eles não são uma agência comum que faz post bonitinho. Não, eles têm um diferencial com relação a outras empresas deste segmento. A Nidos, Assessoria de Marketing e Negócios. Eles jogam para vencer. É um marketing criativo baseado em dados e 100% conectado com as suas vendas para gerar um dinheiro extra. Ficou interessado? Com certeza que você se interessou. Então, entre em contato com a Nidos, Assessoria de Marketing e Negócios, pelo QR Code que está aí na tela, número de contato no primeiro comentário aqui do vídeo. Vou deixar fixado o link para que você possa falar com o pessoal da Nidos, Assessoria de Marketing e Negócios. Eu super indico essa empresa de credibilidade, beleza? Gurizada, informação importante e exclusiva aqui para vocês. O representante de Gabriel Mack, ele que foi um destaque no jogo de ontem, o Gabriel Mack, tem contrato com o Grêmio até a metade de 2027,
multa rescisória de 50 milhões de euros. O empresário do Gabriel Mack viajou e está neste momento na Europa para ouvir interessados. A ideia é se reunir com clubes que possuem interesse no Gabriel Mack para viabilizar a venda do Gabriel Mack, uma venda um tanto quanto surpreendente, na metade do ano, na próxima janela de transferências. Alguns clubes já demonstraram interesse e eu consegui descobrir quais os clubes. 3 clubes de Portugal: Benfica, Sporting e Porto. Já aconteceu ainda ontem, se eu não me engano, ou nos últimos dias, uma reunião do empresário do Gabriel Mack com um representante do Benfica, tá? Benfica externando o projeto que tem para o Gabriel Mack. Tem uma reunião marcada nesta terça-feira do representante do Mack com pessoas da cúpula diretiva do Sporting de Lisboa, tá? O empresário do Gabriel Mack está na Europa, deverá retornar a Porto Alegre para acompanhar em loco a final do Campeonato Gaúcho, o jogo de ida e também de volta, e depois deverá retornar à Europa para ir à Inglaterra, porque 2 equipes da Inglaterra demonstraram interesse também no Mack: o Nottingham Forest e o Brentford. O Brentford, que inclusive em 2024 contratou o Gustavo Nunes, o Gustavinho, tá? Estes são os clubes interessados. O Mack tem contrato vigente, como mencionei, até o final de 2027, multa de 50 milhões de euros. O Grêmio até ano passado, com a antiga diretoria, teve uma proposta do Shakhtar Donetsk de 13 milhões de euros mais 3 em variáveis. O Grêmio chegou a aceitar através de uma resposta do antigo departamento de futebol. E neste momento, o representante do Mack, estou trazendo essa informação exclusiva para vocês, está na Europa, está em Lisboa, em Portugal, para ouvir clubes e ouvir, acima de tudo, projetos para o Gabriel Mack. Já teve uma reunião com o Benfica, nesta terça-feira tem reunião com o representante do Sporting de Lisboa, tá? Sporting de Portugal. Depois do Campeonato Gaúcho, ele deverá retornar à Europa para ir à Inglaterra, porque o Brentford e o Nottingham Forest também possuem interesse, beleza? Te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.